Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser bem breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória do Senhor. E eu peço que você dobra muita atenção nessa palavra. É uma palavra tremenda, irmão, para a honra e glória de Deus. Juízes 10:6. Está escrito assim: mais uma vez, israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram Baalins, as imagens da deusa Astarote, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe e os deuses amonitas. Deus dos filisteus, os israelitas abandonaram o Senhor e não lhe prestaram mais culto. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele o entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos amonitas, naquele ano, humilhados e oprimidos, durante 18 anos. Todos os israelitas do leste do Jordão e Gileade, da terra dos amorreus. Os amonitas atravessaram o Jordão para lutar contra Judá e contra Benjamim e a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Glória a Deus, irmãos. Vou com calma para você poder entender. A Bíblia diz em Juízes 10:6 que mais uma vez Israel fez o que o Senhor reprova. Se a Bíblia está dizendo mais uma vez Israel fez, significa que ele já tinha feito algo de errado no passado. Só que eles tornaram a fazer. Esse povo, irmão, era um povo que vivia adorando outros deuses, vivia abandonando o Senhor. Deus ia lá e livrava eles das mãos do inimigo quando eles se sentiam oprimidos. Só que quando Deus fazia, a palavra do Senhor afirma que depois eles voltavam a fazer de novo o mesmo erro. Deus libertava eles, só que depois eles voltavam novamente para onde o Senhor tinha libertado. Percebe uma coisa, Deus libertou eles, só que a Bíblia diz que eles sempre voltavam para o lugar que Deus libertou. Eles voltavam a adorar outros deuses. O Senhor tinha libertado eles, só que a Bíblia fala que mais uma vez eles tornavam a fazer o que o Senhor reprova. É gente que Deus liberta, é gente que Deus ajuda eles, só que ele volta a fazer tudo de novo. Este povo estava assim, só que escuta só, você vai entender. Aí a Bíblia diz que eles começaram a adorar os deuses Astarote, os deuses amonitas e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Senhor. Então percebe, eles abandonaram o Senhor, eles adoraram outros deuses, cometeram o pecado da idolatria, idolatrando e deixaram o Senhor de lado. Escuta isso aqui, abandonaram o Senhor. A Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu contra ele, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos moabitas. Então percebe, eles estavam adorando o Deus de quem? De filisteus e os deuses moabitas, só que Deus entregou justamente nas mãos dos amonitas e nas mãos dos filisteus e dos moabitas. Então percebe, Deus entregou o povo na mão dos homens que eles estavam adorando os deuses deles. Aí Deus falou assim: já que você quer adorar os deuses desse povo, então vou entregar você na mão do inimigo. Tó, Deus entregou. Por que Deus entregou? Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 1:22. Olha o que Paulo diz, presta atenção, irmão. Isso aqui é muito forte. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 1:22. Presta atenção, isso aqui é muito forte. Olha o que Paulo diz, Romanos 1:23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a imagem do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Peraí, trocaram a imagem, trocaram a glória de Deus, da glória do Deus imortal por imagens. Foi o que o povo fez. O povo estava adorando imagens, adorando ídolos, e abandonaram o Senhor, trocando a glória do Senhor para adorar outros deuses. Então percebe, olha o que Paulo diz, trocar a glória do Senhor, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a imagem do homem, a imagem mortal do homem, bem como o pássaro. Então percebe que o povo tinha adorado quem? Tinha adorado outros deuses, trocando a glória de Deus por imagem, trocando a glória do Senhor por coisas vãs. Aí escuta isso aqui, aí no 24 está escrito assim: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo desejos pecaminosos do seu coração, para depravação do seu próprio corpo entre si. Então percebe, Paulo falou que por isso Deus entregou seus próprios desejos. O que Deus fez lá na passagem que eu estava lendo para você? Deus entregou eles nas mãos dos amonitas. Já que eles queriam isso mesmo, já que era o desejo deles, então vou entregar. Porque Deus entrega. Quando você quer fazer erro mesmo, Deus entrega. Deus não é um pai que segura filho na presença. Deus não é um pai que fica retendo o filho. Você quer prova disso? Lembra do filho perdido? Falou: pai, quero minha parte da herança. Pai, pediu a herança antes do tempo, percebe que o pai deu, o pai não ficou segurando o filho. O pai não falou: não, meu filho, por que você vai sair? Não, o pai falou: você quer? Então eu entrego. O pai entrega. Deus não é um pai que fica segurando o filho. Se você quiser fazer coisa errada, Deus não vai pedir você de fazer. Deus não vai ficar te segurando. Olha o que Paulo disse: o Senhor entregou seus próprios desejos. Aí lá na passagem que eu estou lendo para a tua vida em Juízes, percebe? Olha que tremendo. Percebe que lá em Juízes, a Bíblia fala que ele estava adorando outros deuses. Aí o que Deus fez? Entregou nas mãos dos amonitas. Percebe que Deus entregou, irmão. Por que Deus entregou? Porque já que era isso mesmo que vocês querem. Então Deus falou assim: é isso mesmo que vocês querem, então vai lá adorar. Só que a Bíblia diz, irmão, olha o que vai acontecer, presta atenção. Olha o que a palavra do Senhor afirma. Só que percebe, a Bíblia fala que no momento que Deus entregou eles nas mãos dos filisteus, nas mãos dos moabitas,
A Bíblia fala assim, presta atenção, irmão. Naquele ano foram humilhados e oprimidos, durante 18 anos, sendo oprimido e humilhado. Olha quanto tempo o povo ficou longe de Deus. 18 anos sendo humilhado e oprimido pelo inimigo. 18 anos adorando ídolos, pecando contra o Senhor. Estava muito tempo distante de Deus, 18 anos, oprimido. Escuta só o que vai acontecer. A Bíblia diz que quando os homens, os amonitas, também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá e contra Benjamim, a Bíblia diz que era grande angústia que dominava Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor. Então percebe, só clamaram a Deus, porque ficaram 18 anos sendo oprimidos, 18 anos na angústia. E clamaram quem? Clamaram Deus no momento da angústia. O salmista disse que o Senhor é um socorro bem presente no tempo da angústia, um socorro bem presente no tempo da tribulação. Então percebe que o povo vai clamar a Deus no momento da angústia. Ficou 18 anos longe de Deus, eles não aguentaram mais. Falaram, chega, eu não aguento mais passar por isso, vamos clamar ao Senhor, porque a gente está sendo angustiado, a gente está sendo oprimido pelo inimigo, porque a gente está distante do nosso Deus. Estamos 18 anos distante do nosso Deus, vamos clamar ao Senhor. Então percebe que pelo fato de ficar tanto tempo longe de Deus, ficaram angustiados. Porque uma vida longe de Deus é uma vida de angústia. Você quer mais prova disso? Lembra do filho perdido? Percebe que ele saiu de perto do pai, pediu herança para o pai deu. Só que quando ele se afasta do pai, a Bíblia diz que veio fome naquele lugar. Começou a passar fome, necessidade, cuidar dos porcos. Percebe que passou por um momento de angústia. E ele vai dizer assim, pensou consigo mesmo, vou voltar para a casa do meu pai. Só voltou para o pai porque ficou angustiado. Só voltou para casa porque ficou angustiado. Olha o povo aqui na passagem que eu estou lendo para a tua vida. 18 anos afastado. Quando viram que estava dominado pelo inimigo e a angústia era grande, voltaram para o Senhor e clamaram ao Senhor. Porque se lembraram que Deus socorreu bem presente no tempo da angústia. Tem gente que vai se lembrar de Deus na angústia. Eita, Jeová. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Só que escuta só, eu vou falar, Jeová. Escuta. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos contra ti, pois abandonamos nosso Deus e prestamos culto a Baalins. O Senhor respondeu, olha que tremendo. No 10 eles clamam. No 11 o Senhor responde. Peraí, vou repetir isso aqui, olha o que está escrito no 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor. No 11, o Senhor respondeu. O povo clamou e Deus respondeu. Por isso lá em Jeremias 33:13, o Senhor disse, clama a mim e responder-te-ei. O povo gritou para Deus e Deus respondeu. Olha que tremendo, no 10 o povo clama, no 11 o Senhor responde. Deus responde o clamor de necessitado. Só que escuta só isso aqui. Aí está escrito assim no 11. O Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sindônios, os amalequitas, os moanitas oprimiram vocês, vocês clamavam a mim e eu libertei das mãos deles. Olha o que Deus falou. Quando vocês eram oprimidos pelo inimigo, eu tinha libertado vocês. Eu tirei vocês da mão desse povo, só que vocês voltavam a fazer de novo. Deus libertava o povo, só que o povo voltava novamente a fazer para o lugar que Deus tinha tirado eles. Eles retornavam a fazer do lugar que Deus tinha tirado. Deus libertava o povo, só que o povo tornava a fazer tudo de novo. Deus liberta, Deus ajuda, só que o povo voltava a fazer tudo de novo, irmão. É pessoas que Deus liberta ele, é pessoas que Deus tira ele da vida promíscua, Deus liberta ele dos vícios, e ele volta a fazer tudo de novo. Aí Deus fala assim, vocês clamavam a mim, e eu libertei vocês das mãos deles. É Deus dizendo, eu fiz por vocês, só que vocês voltam a fazer, vocês voltam para o mesmo erro. Escuta só, aí no 13 Deus falou assim, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, pois não livrarei mais. Por que Deus falou assim, não livrarei mais? Olha, está escrito, irmão, no 13, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Juízes 10:13. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não livrarei mais. Por que Deus falou que não vai livrar mais? Porque, irmão, Deus libertava o povo. E o povo sempre voltava para o mesmo lugar, para o mesmo erro. Deus libertava e eles voltavam a fazer tudo de novo. Aí Deus falou assim, eu já não vou fazer mais. O que eu tinha para fazer para vocês, eu já fiz. O que eu tive que fazer para vocês, eu já fiz. Mas vocês voltam a fazer tudo de novo. Então percebe, irmão, Deus libertava o povo, só que o povo voltava para o mesmo erro. Deus falou assim, eu não vou fazer mais, porque o que Deus já fez por nós, irmão, já está feito. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz no livro de Hebreus, se continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício que cubra esses pecados, há somente a expectativa de juízo e lago de fogo. Olha o que está escrito em Juízes, presta atenção, olha o que está escrito em Hebreus, presta atenção, está escrito em Hebreus, se continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício que cubra esses pecados. Por que já não resta sacrifício que cubra esses pecados? Porque Jesus já pagou o sacrifício por nós. O que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Deus não tem mais obrigação de fazer mais nada por você. Sabia disso? Por isso que Deus falou assim para esse povo, eu não vou livrar vocês mais.
Por quê? Porque eu já libertei vocês, já fiz tudo por vocês, mas vocês voltam para o erro. Por isso que lá em Hebreus vai dizer, se continuamos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício que cubra esse pecado. Porque Paulo escreveu em Romanos que Cristo morreu uma vez por toda para quebrar o poder do pecado. Se Cristo morreu para quebrar o poder do pecado, você não pode voltar no erro. Porque o que Jesus já pagou por você já está feito. O que Deus já tinha que fazer por você, Ele já fez. Porque a palavra do Senhor diz em João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então percebe que o Deus tinha que fazer por nós, Deus já fez, enviando seu unigênito por nós, para morrer por nós. Por isso que Hebreus fala, se continuamos a pecar, já não tem mais sacrifício, porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Cristo morreu de uma vez por toda para quebrar o poder do pecado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6, continuamos a pecar para que Deus mostre sua graça? De maneira nenhuma. Filho, o que Deus já tinha que fazer por você, Ele já fez. Por isso que lá em Hebreus está dizendo, presta atenção, irmão, essa palavra é muito forte. Se continuamos a pecar de propósito, deliberadamente, é propósito, de propósito. Se continuamos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício que cubra esse pecado. Há somente a expectativa do lago de fogo e o juízo que consome os inimigos. Então percebe, o que Deus já tinha que fazer, Ele já fez, filho, por você. Por isso que Deus falou para esse povo, eu não vou livrar vocês mais. Já não livrarei mais. Olha o que Deus falou, presta atenção, irmão. No 13, vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não livrarei mais. Deus falou assim, eu não tenho mais nada para fazer por vocês. Não vou mais fazer. O que já tinha que fazer, eu já fiz. Escuta isso aqui. Aí no 14, olha a resposta que Deus deu. Clama aos deuses que vocês escolheram, que eles o livrem no momento do aperto. Olha o que Deus falou. Clame os seus deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Deus falou assim, peraí. Vocês estão vindo agora no momento do aperto, vocês estão recorrendo a mim? Clama os seus deuses que vocês escolheram, clama a Ele, que Ele venha livrar vocês no momento do aperto. Vocês não escolheram Ele como deuses? Vocês não colocaram os deuses Sindônia, Astarote? Vocês não adoraram outros deuses e me abandonaram? Agora no momento do aperto vocês vêm recorrer a mim? Olha o que Deus falou, clama a eles, clama os seus deuses, que Ele venha livrar vocês no momento do aperto. No momento do aperto vocês vêm clamar a mim agora? Quando está apertada a situação vocês vêm clamar a mim? Tem pessoas, irmão, que é assim, no momento do aperto quer saber de Deus. Percebe? Ficaram 18 anos longe de Deus. 18 anos adorando Balins, adorando Astarote, um monte de deuses. Aí no momento do aperto, 18 anos distante do Senhor. E quando ficaram por aperto, foram voltar para Deus. Tem gente que é assim, irmão. Vive tanto tempo longe de Deus, mas quando passa por aperto quer recorrer ao Senhor. Eita Jesus, eu vou falar. Você lembra daquela mulher? A Bíblia diz que Jesus está na sinagoga ensinando. E a palavra do Senhor afirma que tem uma mulher possuída. 18 anos sendo oprimida por Satanás. E ela estava dentro da sinagoga. Jesus olhou e falou assim, chamou ela para perto, Jesus tocou nela e ela se endireitou. Então percebe, 18 anos aquela mulher estava sendo oprimida por Satanás. Só que onde ela estava? Dentro do culto, dentro da sinagoga. Talvez por causa da opressão do inimigo, ela foi clamar quem? Ela foi clamar o Senhor, ela foi buscar Jesus. Porque ela sabe que só tem um que pode livrar ela daquela situação. Percebe uma coisa, ela estava 18 anos sendo oprimida pelo inimigo, 18 anos na mão de Satanás. Jesus falou isso, porque quando Jesus tocou nela, ela se endireitou, os homens vão questionar para Jesus, porque era dia de sábado. Aí Jesus falou assim, seus hipócritas, vocês não levam o seu boi, seu jumento, no dia de sábado para dar de beber? Eu não poderia livrar essa mulher que está 18 anos sofrendo na mão do inimigo, 18 anos na mão de Satanás? Escuta só, 18 anos aquela mulher sofria, só que ela estava dentro da sinagoga. Então percebe, estava sendo oprimida pelo inimigo, mas onde ela estava? Dentro do culto. Estava buscando o Senhor. Percebe, filho, Deus permite o inimigo oprimir o povo para buscar Deus. Percebe? Deus permite até o trabalhar do inimigo que opera para o bem. Escuta isso aqui, pode perceber. Olha que tremendo, quando o povo estava sendo oprimido, 18 anos distante do Senhor, mas quando passou por opressão, passou por angústia, 18 anos distante do Senhor, aí Deus falou assim no 14, clama os deuses que vocês escolheram, que eles o livrem na hora do aperto. Deus falou assim, peraí, vocês vêm clamar a mim agora? Clama os seus deuses na hora do aperto, que ele venha livrar vocês, eles não são Deus, venha clamar eles, para ver se ele vai livrar. Aí o povo falou assim, presta atenção, no momento do aperto clamaram ao Senhor. Aí Deus falou assim, olha que interessante, clama os seus deuses no momento do aperto. Agora no momento do aperto vocês vêm recorrer a mim? Vocês estavam 18 anos longe de mim, agora estão apertados e vêm me clamar? Eita Jesus, tem gente, irmão, que está passando necessidade, está sofrendo, está passando por luta, mas só vai clamar a Deus no momento do aperto. Quando apertar a situação, ele vai clamar a Deus. Deus sabe a situação, Deus conhece. Deus sabe quando a situação tem aperto, aí que o povo clama.
É só Deus permitir o aperto que rapidinho clama a Ele. Enquanto o povo estava ali adorando Baalim, 18 anos longe de Deus, não queria saber. Mas quando passou por opressão, começou a ser apertado, começaram a clamar ao Senhor. Deus vai permitir o aperto para você clamar a Ele. É Deus fechar uma porta que tu clama. É Deus tirar o que você tem que tu clama a Ele. Eita Jesus. Olha que tremendo. O povo ficou 18 anos longe de Deus. 18 anos, irmão, distante. Mas quando tiver aperto, Deus falou assim, agora vocês vêm clamar a mim no momento do aperto? Clama os seus deuses. O povo foi recorrer a quem? Foi recorrer a Deus no momento do aperto. Aí escuta, aí Deus falou assim, aí o povo respondeu, no 15, os israelitas porém disseram, nós pecamos, faz conosco o que achar melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Olha que interessante, olha o que o povo fala para Deus, Senhor, pecamos, faz conosco o que te achar melhor, rogamos a ti, livra-nos agora. Então eles desfizeram dos deuses estrangeiros, que havia no meio deles, e prestaram culto ao Senhor. E ele já não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Olha que tremendo, irmão. Só Deus para fazer isso. Percebe que Deus falou assim. No 13 e no 14, Deus falou assim. Eu não vou fazer mais nada por vocês. Só que no 14, o povo vai falar assim. No 15, o povo vai falar assim para Deus. Senhor, nós pecamos, nos ajuda. Aí a Bíblia fala que eles foram lá e tiraram os deuses estrangeiros. Tiraram aqueles deuses estranhos. Quando eles tiraram, a Bíblia fala que Deus não mais pôde suportar o sofrimento. Deus foi lá e ajudou eles. Deus falou que não ia fazer, mas quando eles tiraram, a Bíblia fala que Deus não reteve a sua compaixão. Deus foi lá e falou, não, eu vou ajudar esse povo. Olha o que Deus disse, irmão. Olha o que a palavra do Senhor afirma. Que o Senhor já não pôde mais suportar o sofrimento. Agora percebe uma coisa. Quando eles estavam sofrendo, quem foi que eles foram clamar? O Senhor. Percebe, no momento de sofrimento, 18 anos sofrendo, eles foram clamar quem? Clamar a Deus. Porque eles sabem que só Deus podia livrar eles daquela situação. Eles estavam sendo oprimidos, estavam sendo humilhado pelo inimigo, castigado pelo inimigo. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. O próprio Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O povo estava carregado, o povo estava oprimido pelo inimigo, eles foram chamar o Senhor porque sabia que o Senhor tem alívio para a vida deles. Porque o próprio Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe que eles vão chamar o Senhor porque eles sabem que o Senhor pode livrar eles daquela situação. Eita Jesus. Aí escuta. E o Senhor já não pôde mais suportar o sofrimento. Deus ajudou esse povo. Aí no versículo de número 11, vou pular, irmão. Capítulo número 11. Olha o que está escrito no capítulo número 11. E eu já vou finalizar. A Bíblia diz assim, Jefté, o Gileadita, era um homem guerreiro. Sua mãe era uma prostituta. E seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Jefté também deu filhos. Quando eles já estavam crescidos, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de uma outra mulher. Irmão, escuta isso aqui. Percebe que a palavra do Senhor afirma que os líderes do povo vai falar assim, quem lutar com os amonitas será nosso chefe. Aí no capítulo número 11 vai falar assim que tem um homem chamado Jefté, o Gileadita, ele era um homem guerreiro. Só que Jefté tinha um porém na vida, ele era filho de uma prostituta. A palavra do Senhor afirma que Jefté era valente, era guerreiro, era homem corajoso, só que ele tinha um porém na vida. E pelo fato de ser um porém na vida, pelo fato de carregar um porém na vida, a Bíblia diz que os filhos da esposa do seu pai vai desfazer de Jefté. Vai falar, se você não tem herança aqui nessa casa. A Bíblia fala assim, presta atenção, irmão. No versículo número 2, a mulher de Gileade também deu filho. Quando já estavam crescidos, expulsaram Jefté. Pera aí. Os filhos da esposa do seu pai cresceram e expulsaram Jefté. Então percebe? O filho da esposa do seu pai cresceram e expulsaram Jefté. Só foi ter crescimento e começou a expulsar Jefté. Só foi crescer que começaram a desfazer Jefté. Tem pessoas que quando Deus dá crescimento para ele começa a desfazer dos outros. É só crescer que começa a desfazer. É só crescer que começa a ficar soberbo. É só Deus dar crescimento que ele começa a desfazer de quem está perto. Jefté passou por isso. Jefté foi menosprezado pelo filho da esposa de seu pai, porque eles cresceram e expulsaram Jefté. Tem pessoas que quando crescem na vida começam a desfazer dos outros. Eita Jesus. Olha o que a Bíblia fala, irmão. Expulsaram Jefté porque os filhos da esposa do seu pai cresceram e expulsaram Jefté. Só que a palavra do Senhor afirma, presta atenção. A palavra do Senhor afirma que Jefté, no versículo número 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu na terra de Tobi. Ali um bando de homens sem valores o seguia. Olha o que a Bíblia diz. Quando Jefté é expulso, ele vai morar na terra de Tobi. E alguns homens sem valor o seguiram. Então percebe que Jefté começou a andar com homens sem valor. Jefté não tinha mais valor para o povo, então ele foi morar na terra de Tobi. A terra de Tobi era onde tinha homens sem valores. Percebe que Jefté vai justamente para o lugar onde ninguém tinha valor.
Por quê? Porque ele foi excluído. Então, pelo fato de ser excluído, ele vai se colocar para baixo. Ele vai morar numa terra onde os homens não tinham valor, os homens sem valor o seguiam. Só que escuta o que vai acontecer, irmão. Por isso que se diz que a vida é uma roda gigante. Escuta só. Aquele homem que não tinha valor, Jefité, foi excluído e foi morar na terra de Tobi. E alguns homens sem valor o seguiam. Olha o que vai acontecer. Prestem atenção. A Bíblia diz assim, no versículo número 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja comandante para que possamos combater os amonitas. Jefité respondeu, vocês me odiavam, me expulsaram da casa de meu pai. Por que me procuram agora, quando estou na dificuldade, no momento do aperto? Apesar disso, estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade, venha conosco para combater os amonitas. Você será chefe sobre todos os que vivem na cidade de Gileade. Espera aí, segura isso aqui. Aquele homem que não tinha valor, aquele homem que foi excluído. A Bíblia diz que no momento do aperto, quando eles estavam em guerra, eles foram chamar quem? Foram chamar Jefité, um homem que não tinha valor mais. Foram atrás daquele que estava sendo desvalorizado. Vamos chamar Jefité? Vamos chamar ele, a gente expulsou ele, mas vamos chamar ele, porque ele é um homem guerreiro. Percebe? Jefité estava na terra de Tobi, numa terra sem valor. Foram chamar aquele que não tinha valor. Falaram assim, Jefité, venha lutar por nós. Você vai ser chefe sobre nós. Jefité, aquele que não tinha valor, vai voltar como cabeça, como chefe. Então percebe? Foi expulso pelos filhos da esposa de seu pai, mas vai voltar como cabeça. Aquele homem que não tinha valor, aquele homem que era desvalorizado, vai voltar como chefe, como comandante, como cabeça. Olha que tremendo, foi expulso, mas voltou como líder. Cuidado com quem você menospreza, cuidado com quem você desfaz, porque essa pessoa pode voltar como cabeça sobre você. Por isso que se diz que a vida é uma roda gigante. Jefité voltou como cabeça e não como cauda, voltou como comandante do povo. Eita, aquele homem que era desvalorizado, aquele homem que não tinha valor, que estava morando na terra de Tobi e voltou como cabeça. Eita, Jesus, a vida é uma roda gigante, cuidado com quem você menospreza, porque essa pessoa que você desfaz hoje pode ser seu chefe amanhã. Reflita nisso em nome de Jesus.